Família, se liga só nessa resenha. Na cidade de vocês, na área de vocês, tem aquele esquema de carro de telemensagem? Tem. Aquela mensagem de amor, de feliz aniversário, tá ligado nessa parada? Porque o Tiagão já fez esse papel aqui. Teve uma vez que a esposa de um amigo meu, do grande Julcir, o vascaíno ruivo, que tá lá no grupo de membros, inclusive, mandar um abraço pra ele, ela me mandou uma mensagem: poxa, Tiagão, manda um abraço aí pra ele, é aniversário dele, e eu vou ganhar uns pontos, né, com o meu noivo. Eu falei, opa, vou fazer o meu papel, né, carro de telemensagem, e falei aqui mesmo. É muito amor envolvido. Que isso, né? Whitney Houston. Ai, Thiago, é muito louco, mas não é não, família. Hoje não é um carro de telemensagem, mas me deparei aqui com essa mensagem do meu xará. Thiago, olha só, manda um abraço pro meu pai no próximo vídeo. Hoje, né? Rui Neri, vascaíno que me fez vascaíno. Aniversário dele hoje, 62 anos. Viu o auge do nosso Vascão? Abraço, xará. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Aí no ritmo aqui, né, no pique da minha filha de 3 anos. Né? Deus te dê muitos anos de vida. É isso. O Vasco não tá dando alegria, mas a gente tenta aqui, né, passar essa felicidade aí. Ai, 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 porque como meu amigo Thiago aqui falou, aconteceu isso comigo também, né? Meu pai me passou essa herança maravilhosa de ser Vasco. O que seria do Vasco? O que seria da gente sem Vasco, família vascaína? Te faz sofrer, te irrita, te faz discutir, brigar com mãe, com pai, com filho, ficar com cara de bunda? Sim, faz, mas é o Vasco. É o Vasco, é muito bom ser Vasco, cara. Então, Rui Neri, primeiro, muito obrigado por fazer o Tiagão vascaíno. Um grande abraço para você, feliz aniversário, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Família, faço isso aqui, destaco alguns comentários, porque também é uma maneira aqui, né, de eu mostrar a minha gratidão para a galera que participa, que comenta, que critica, que elogia. É isso, tamo junto, tá, família? Obrigado pela moral. Vamos seguir a nossa resenha para fechar essa terça-feira, e olha que tem muita coisa aqui pra gente falar. Comentar um pouco sobre o jogo de amanhã, é claro, né? Tietchan tá fora, Fernando Diniz não relacionou aí os reforços, vamos trocar uma ideia sobre isso. Sforza vai parar lá no Juventude, o que é que vocês acham sobre isso? Destacar aqui alguns pontos também da coletiva de hoje, de apresentação do Andrés Gomes e também do Robert Renan. Matheus França, vamos comentar também. E, claro, mercado da bola, porque eu sempre canto aqui com vocês, né? Rodriguinho, quem é do pagode. E o mundo dá voltas e nas voltas que o mundo dá, você tem que me aceitar. É, aconteceu isso aí com o Carlos Cuesta, mas agora há pouco, cerca de 3 minutos, sentei aqui para gravar o vídeo, entrei na rede social, vem Vene Casagrande com mais uma informação sobre Nathan Silva. O Vasco não desistiu, já comunicou que vai fazer uma nova proposta. Eu falei, ué, que é isso, cara? Vai acertar com os dois, vai ficar aqui trabalhando com os dois e qual caminhar, desiste do outro? Vamos resenhar sobre isso. Eu falei, tem muita resenha para fechar essa terça-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. E graças a vocês também, o Thiago tá com uma parceria aqui com a GoCase, é isso mesmo, vai estar aqui o QR Code, o nosso cupom, perdão, para o site inteiro. Então se você quiser comprar uma capinha de celular personalizada, copo para deixar aquela tua cerveja gelada, garrafinha de academia e muito mais, família, é só você entrar no site pelo QR Code ou, né, aí no site e tudo mais. Utiliza o nosso cupom Família Vasco, vai estar fortalecendo demais o Thiago. Seguindo aqui a nossa resenha, tá na tela para vocês essa situação do Sforza. Tá aí, ó. O Juventude acertou a contratação do volante Juan Sforza, de 23 anos, por empréstimo junto ao Vasco. Eu estava até vendo um comentário de um amigo, eu acho que não foi aqui no YouTube não, foi em outra rede social. Ele falou, poxa, o Vasco errou, vai emprestar, né, para um rival direto aí, poderia emprestar para o Coritiba, né, para a Série B. E assim, família, não sei, porque eu já até gravei um vídeo sobre isso no Shorts, né, e eu falei, é uma polêmica, porque muita gente vai discordar, vai falar que o Vasco fez uma merda, e muita gente vai cagar e andar. Vai falar,
não vai somar tanto assim. Pode pensar dessa forma. Mas sim, é uma questão polêmica, porque você precisa, né, valorizar o Sforza para conseguir vender, tem que botar ele para jogar, isso é fato, e no Vasco ele não vai jogar, porque ele não é ruim de bola, já falei isso aqui diversas vezes, ele não é um Zé Gabriel da vida, tem qualidade técnica, sabe sair jogando, olha o gol de falta que ele fez lá contra o Corinthians, mas é mole. Ele é mole, ele carrega um mundo inteiro nas costas dele, é difícil correr assim. Aí você olha para esse Vasco, você imagina o Sforza jogando com o Jair, com o Coutinho de terceiro homem, todos os adversários vão gostar de jogar contra o Vasco no meio campo desse. Então não dá, não tem encaixe nesse Vasco. Então por esse lado, emprestar o atleta é interessante. Agora, para um rival seu, aí eu acho, né, que pode complicar. Porque o Juventude eu acho que tem mais pegada nesse setor de meio campo, de repente consegue achar um equilíbrio ali com ele e com outro volante, ele vai ajudar, de repente ele vai somar. Então, assim, difícil. Não é uma decisão fácil, eu acho que muita gente vai criticar, outros vão concordar. Eu acho que, família, pesa esse lado, claro, de ser um rival, mas eu acho que o Vasco tinha que dar, né, uma oportunidade aí para o Sforza em outro lugar, de repente tentou, né, deixou o empresário também, sei lá, Estados Unidos ou outro clube, a Argentina não conseguiu, surgiu o Juventude, né, eu acho que também deve ajudar na questão da folha e também de oportunizar o Sforza a jogar e vender ele futuramente. Agora, se o cara render e ajudar o Juventude, merda, né? Porque hoje, quando você olha ali pro Z4, o time que mostra mais assim uma reação é o próprio Juventude, né? Vitória tomou 8, Fortaleza tá de mal a pior, Sport também não consegue engrenar, agora o Juventude é o que tá reagindo mais. Vamos ver. Família, seguindo pra gente falar um pouco sobre o jogo de amanhã, tá aí, né? Infelizmente o Tietê tá fora da partida, mas a gente vai ter o retorno do PH, né? E eu tava vendo essa postagem aqui do impacto que o PH tá tendo no time do Vasco, né? Eu nem preciso aqui, cara, avaliar os números, nada, porque assim, a gente não precisa, tá? De números, de estatísticas para entender, para analisar a importância do PH, né? Eu acho que quando você olha assim um panorama geral do time do Vasco, você sabe que ele faz falta, cara, porque é um cara que tem força física, é um cara que é rápido, um cara que dá arrancada, um cara que não é tão mole de passar por ele como o Pumita joga. Então a gente não precisa, né, de números para entender a importância do PH e o desempenho, né, quando o Vasco tem o PH em campo e quando não tem. Cai bastante porque realmente eu venho falando isso aqui com vocês e sei que muita gente concorda. O PH hoje é um dos melhores jogadores do Vasco. Faça seu ranking. Eu tenho certeza que ele vai estar. 3, seu pódio, ele vai estar, ele tem que estar, senão você é Lloyd Augusto, tá? Desculpa. Seguindo aqui a nossa resenha, vamos lá, ó. Mesmo regularizados, Robert Renan e Matheus França não serão relacionados para o jogo de amanhã. Tietê e Lloyd, como o Tietê eu já comentei, né? Lloyd eu não sabia, estão fora, Tietê e Lloyd, família. Paulo Henrique e Paulinho, lateral, voltaram à relação. O zagueiro Bruno André, sub-20, vai receber sua primeira oportunidade no profissional. Tava vendo também essa página aqui, destacar o aproveitamento do Fernando Diniz, né, à frente do Vasco. Ele só tá à frente do Sapinto, Barbieri e Álvaro Pacheco, né? Tá atrás até mesmo do Luxemburgo, né, em 2020, atrás do Carille, Ramon Dias, Luxemburgo, 19, né, um aproveitamento muito alto. Mr. Paiva, eu falo pra vocês, defendi muito aqui o Paiva. E o Ramon Menezes. Mas assim, família, essa questão aqui de aproveitamento, você tem que ver os adversários, né? O Ramon Menezes, ele teve poucos jogos no Vasco. É complicado, assim. Eu venho falando sobre isso, né, sobre o trabalho do Fernando Diniz. Eu defendi muito aqui a contratação por achar que esse elenco do Vasco, né, casa com as ideias dele, porque é um time que não consegue jogar em transição. Você lembra que o Souza, eu peguei esse corte e coloquei aqui, ele falou, poxa, com o Carille, como é que o time vai jogar lá atrás e buscar contra-atacar? Não tem, o Vasco não tem jogadores para isso. Palavras do Souza. E eu sempre achei isso também. Então uma ideia de posse de bola é melhor para esse elenco, que é frágil fisicamente. Mas infelizmente o Diniz não está conseguindo ajustar a questão defensiva. Realmente o Vasco, nesses jogos contra a Juventude e Corinthians, para pegar esse recorte, foi o que até um amigo do Charla falou, eu também coloquei esse corte aqui, dá a impressão que a qualquer momento o Vasco vai tomar gol. A qualquer momento, porque não tem pegada, o time frágil fisicamente, né? Jogadores que estavam, mesmo com essa limitação física, poxa, ainda estava indo, que era o caso do Ryan, do Nuno, não estão sentindo. Coutinho já não tem essa força, a gente sabe, Verratti também não. Então esses jogadores de beirada aqui, cara, tá de mal a pior na questão física, na minha opinião, tá? Vou bater sempre nessa tecla. Mas eu tô torcendo muito, né, para que o Diniz possa mudar, né, a cabeça dele, mudar alguns conceitos.
olhar para esse Vasco e entender que sim, não se prenda a isso. Ah, o Barros é primeiro volante, então eu peguei o... Não faça essa besteira, você não tá com tempo para treinar, Diniz. Você não tá treinando isso. Então bota o jogador lá na função dele, por favor. E o Jair pode fazer segundo volante. Não tem por que ficar inventando esse tipo de coisa. Pensa na questão da marcação. Poxa, como é que eu vou fazer sem bola? Será que o Nuno vai me entregar? Com bola? Beleza. É o seu conceito. E sem bola? Viu a merda que foi? Caraca, o Vasco tomou 2 gols, cara. Um cara na nossa pequena área sozinho, irmão. Pô, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Então tem que mudar esse conceito e pensar nessa questão física para o Vasco ser mais intenso e, claro, tentar encaixar esses jogadores dentro do seu conceito. Que aí, com certeza, a gente buscando esse equilíbrio, o Vasco fica na Série A. O Vasco fica na Série A. Só que aí, família, como eu disse, estou na torcida porque essas contratações do Vasco, que a gente agora está na esperança que eles possam mudar, né, esse rumo aí do nosso Vascão na Série A, que é o caso do Andrés Gomes. Então eu estava vendo aqui, né, ele falar sobre o Diniz, com certeza também assim, com o papo que ele teve, né, com o Ares. Ele diz aqui, né, Diniz é um técnico que sempre potencializa os jogadores. Então assim, eu acho que o Diniz teve um papel fundamental nessa chegada. O Robert Renan também falou sobre isso, tá aí, ó. O grande motivo de eu ter vestido essa camisa foi o professor Diniz. Ele falou que o Diniz ligava para ele 24 horas por dia. E o Matheus França também, da mesma forma, né? Falou que o Fernando Diniz foi peça fundamental para ele estar acertando com o Vasco. Ele teve proposta do Cruzeiro e teve proposta também de 2 times de Portugal, né, família? Mas ele, né, gostaria de trabalhar com o Fernando Diniz. Então é um cara que nessa janela foi fundamental até aqui, né? Com o Andrés Gomes, com o Robert Renan e com o Matheus França. E a nossa esperança é que esses jogadores possam somar dentro de campo. E assim, como são jogadores que ele participou da negociação, foi até que eu vi um comentário aqui hoje, né, que eu sempre tô lendo vocês, e aí o amigo comentou, beleza, vai chegar Robert Renan, Matheus França, Andrés Gomes, escalação do próximo jogo, a mesma coisa, o cara comentou isso aqui. Não, a gente espera que ele possa mudar nesse sentido, porque, né, dentro das opções, claro, porque igual ele falou, né, eu quero jogador tal, mas o Flamengo, Palmeiras, Fluminense quer. Então, dentro das possibilidades, ele participou, ele ligou, vem pra cá, então a gente acredita que ele vai oportunizar esses jogadores, e assim como eu, você vai torcer pra dar muito certo, né, família? Eu posso até reagir aqui com vocês amanhã, vou ver se tá legal, mas eu tava vendo também essa postagem aqui de uma página destacando o mano a mano, né, de Vasco e Botafogo. E deu 6-6, né? Muito interessante isso, 6-6, estava ali o Vitor Sérgio Rodrigues e o Renato Rodrigues, né? E aí deu Léo Jardim, PH, Barbosa e David Ricardo, com a zaga do Botafogo ganhou, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Coutinho ganhou provavelmente do Savarino, Ryan, Álvaro Montoro, deve ter ganhado do Nuno, né? E realmente, o moleque é bom de bola, cara. E o Pablo Verratti ganhou, né, como centroavante. Cara, eu já falei isso aqui com vocês, né, família? Eu não vejo o Botafogo... o Botafogo... Assim, eu não tenho esse medo todo do Botafogo, sabe? Eu tenho mais medo do Vasco. É isso, eu tenho mais medo do Vasco. Eu acho que o Botafogo não tá performando nesse alto nível, assim como foi em 2024, né? Com aquela galera que tinha lá, Luiz Henrique, Almada... o Paiva foi uma das merdas que ele fez naquele período, no ano passado. Vou jogar contra o melhor time do Brasil no momento com o Jean Davi para segurar o jogo, para ter posse de bola. Tá de sacanagem, né, pai? Ali você mandou muito mal, irmão. Mas eu não vejo o Botafogo com aquele nível, sabe? Então acho que dá para competir, mas o meu medo é o Vasco. Porque apesar de não ser um time que tá no auge técnico, podemos dizer assim, é um time que corre. É um time que é intenso. E mostrou isso lá em Brasília. O Botafogo não fez uma grande partida. Não fez. No primeiro tempo, eu achei um primeiro tempo equilibrado. No segundo tempo, o que aconteceu? O Botafogo, assim, não é que passou o carro, mas teve várias chances, né? Porque fez um gol, uma fubazada, depois ficou lá atrás e buscando os contra-ataques. E o Vasco com aquela dificuldade de correr, de ser intenso, e os caras passando por cima nesse sentido. E tiveram a oportunidade de fazer 3, 4 gols. Então a minha preocupação é nesse sentido, sabe? Nesse sentido. Porque eu acho que se o Diniz buscasse esse equilíbrio aí, dá pra competir e dá pra passar sim, família vascaína. Claro, tudo depende do jogo de amanhã. O Vasco tem que ganhar, tem que construir um bom resultado para depois decidir lá no Engenhão, né, família vascaína. Vamos lá, vamos torcer. Fé. Claro, assim, é o que eu falei, né? O Vasco, infelizmente, a gente estava numa esperança aí, Santos, Juventude, Corinthians, do Vasco ter bons resultados, né? Para a gente tentar respirar um pouco mais no Campeonato Brasileiro e aproveitar essa Copa do Brasil, perdão, curtir ela
Amanhã, claro, vou torcer, quero que o Vasco passe para a próxima fase, pra gente zoar os 6 que eu conheço, os 6 botafoguenses que eu conheço. E, claro, dinheiro, né? E, sei lá, a questão da confiança, eu não vou falar mais isso aqui, família, porque é muito clichê e o Vasco não vai. Ganhou de 6 e pegou o Juventude, ó, a mesma coisa de nada, não teve a confiança daquela partida. Então, passar de fase contra o Botafogo dá confiança? Sinceramente, não sei. Não sei, é jogo a jogo, tá? É jogo a jogo. Então vamos ver o que o Diniz pretende para amanhã. Eu pouparia alguns jogadores. Já falei aqui com vocês, né, sobre entrar com um time com mais força física. Até cometi um erro, que a página acabou me auxiliando nesse sentido, tô brincando. Mas o Barros não pode jogar, né? O Barros jogou pelo América Mineiro. Então, vamos ver aí o que o Diniz pretende. Eu jogaria com o zagueiro da função e botaria o Hugo Moura de primeiro volante, cara. Não jogaria com Jair e Thiago Mendes assim de forma nenhuma amanhã. De forma nenhuma. Não pode isso acontecer de forma nenhuma, na minha opinião, tá? E aí a gente finaliza o nosso vídeo com o mercado da bola. Família, olha só. Formação do GE. Perto de acerto, é isso mesmo. Tá aqui, ó. Vasco já possui um acordo com Carlos Cuesta e seus representantes. O único entrave no momento é o modelo de negócio junto ao Galatasaray, empréstimo ou compra em definitivo. O acerto com o time turco não deve ser difícil, né? Até porque a gente entende que estava tudo, né, bem encaminhado, né, até o jogador preferir o Spartak de Moscou. E aqui o Pedrosa também pontuou, né? Vasco volta ao negócio e Carlos Cuesta está próximo de ser o novo reforço do Cruz Maltino. Tem também uma informação que eu esqueci, né, de botar aqui, que é do Léo, do canal da Torcida Vascaínos, dizendo que a galera, né, o staff, os representantes, entraram em contato com o Vasco e ele ficou de entender, né, com a diretoria. Então, assim, não sei se de fato o Vasco vai caminhar com essa negociação ou tá segurando, vamos lá, vamos negociar, se der ruim com o Nathan Silva, a gente acerta com vocês. Eu acho que esse é o papo, porque agora há pouco, como eu disse no início do vídeo, cerca de 5 minutos assim que eu sentei aqui, olhei, tá aí, ó. O Vasco entrou em contato com o Pumas e avisou que vai mandar uma nova oferta pelo zagueiro Nathan Silva. A última oferta, recusada pelo time mexicano, foi de 5 milhões de dólares e com pagamento em 3 parcelas com valores iguais, sendo a primeira à vista. O Pumas disse que aceitaria só se o Atlético Mineiro topasse ceder 10% dos 20% que tem direito, e se o Vasco desse a maior parte do valor na primeira parcela à vista, o que não rolou. A ver qual será a nova proposta vascaína. Então, assim, é muito difícil eu chegar aqui e comparar os dois jogadores, porque eu não conheço o Carlos Cuesta. Não conheço. O Nathan Silva eu conheço, não de acompanhar tanto assim, mas eu lembro dele no Atlético Goianiense, falei certo? Atlético Goianiense, ele passou pelo Curitiba, também assisti ele por lá, ele chegou no Curitiba, eu vi ele, cara, jogando de volante até, jogando de volante, depois, né, ele é zagueiro de ofício, né, então não sei, mas assim, vendo aqui as páginas que cobrem o Vasco e eles dando as opiniões ali, a galera tá comentando que o Carlos Cuesta é mais zagueiro que o Nathan Silva. Então, assim, não sei, né, o que o Vasco pretende aí, porque, por um lado, é mais zagueiro, mas tem a questão da adaptação. Será que eles estão pensando dessa forma? O jogador chegar aqui no futebol brasileiro, não conhece, tudo mais. Nathan Silva já é um cara que é brasileiro, que já passou por aqui, Galo, Curitiba, Atlético Goianiense, conhece a dinâmica, as viagens e tudo mais, estilo de jogo, adversários. Será que passa por aí? Eu não sei, família, eu não sei. Então fica difícil aqui eu opinar, porque eu não conheço o Carlos Cuesta. Mas vamos aguardar, né? A gente torce para que o jogador que o Vasco acertar possa somar com o nosso Vascão, beleza? Fui, até amanhã.